paz do Senhor, amados, bem-vindos a mais um programa Adna Goiabeiras. E hoje nós vamos falar de algo muito interessante da nossa revista, a revista da EBD, que fala sobre Jesus Cristo, o pão da vida, a porta e o bom pastor. No programa de hoje, nós temos aqui o pastor Wever e a irmã Wilza, que são professores da EBD e vão falar algo muito especial aos nossos corações, falar de Jesus, o pão da vida, a porta e o bom pastor. Bem-vindos a mais um programa nosso. Obrigada. Amém. Obrigado, Jaque. Boa tarde, a paz do Senhor a todos. Vamos lá, mais um programa. Eu vou iniciar aqui perguntando para o pastor Wever o que seria, então, por que Jesus afirmou que ele era o pão da vida? Amém. Glória a Deus. Boa tarde a todos, a paz do Senhor. Muito bom estar aqui mais uma vez para nós falarmos da palavra do Senhor, né? Nós tivemos no dia 27 de abril a lição, né, de número 4 desse trimestre, onde nós falamos sobre o pão da vida. E Jesus Cristo, ele afirmou ali, né, como a Jaque já disse no versículo 48 de João 6, ele disse: eu sou o pão da vida. E nós vamos ver no decorrer desse programa o porquê que ele disse essa palavra, mas basicamente ele percebeu ali que o povo estava seguindo muito por causa da comida que ele dava, né? A multiplicação dos pães, do peixe, viu que o pessoal, opa, gostei, ele dá comida, vamos lá. E aí ele levou isso para o lado espiritual. Vocês estão vindo por causa do milagre, por causa da comida e tal, não sei o quê, né? Mas eu sou o pão da vida. E aí, por que ele colocou esse pão, como que ele é esse pão, a gente vai ver aí no decorrer. Tá certo, pastor Weber. E você falou agora sobre a questão da multiplicação, né, do milagre, multiplicação dos pães e dos peixes. Conta um pouco para nós sobre esse milagre. Como é que aconteceu? Então, na verdade, a gente aprendeu na lição que um dos motivos de Jesus ter feito esse milagre foi por causa de um dos discípulos, né? Eu falava ontem no culto dos adolescentes aqui, sobre João. Eu falei, nós estamos aprendendo na EBD, até nos adolescentes estou falando da EBD. Na EBD nós estamos aprendendo sobre João, o apóstolo do amor. Mas antes de ser o apóstolo do amor, ele era o filho do trovão. Ele e o irmão dele, Tiago, né? Por que ele mudou isso? Por que mudou de filho do trovão para apóstolo do amor? Porque ele é o cara que falou assim: os samaritanos não nos querem? Peraí. Então, Senhor, vamos orar para cair fogo do céu na cabeça deles. Esse era João. De repente, quando acaba o ministério de Jesus, ele é conhecido como o discípulo amado, né, o apóstolo do amor. Mas por que essa mudança? Porque o cara que olhava para um lado e falava, vamos botar fogo na cabeça dos samaritanos, ele olhava para o outro e via Jesus perdoando Zaqueu, que era odiado pelos judeus. Ele via Jesus perdoando a mulher que era para ser apedrejada, porque foi pega em adultério. Então, você vê que Jesus, ele fazia as coisas por causa da multidão, sim, abençoava, mas era tudo um ensino para algum discípulo que estava seguindo ele. E não foi diferente na multiplicação dos pães e peixes, né? E, Pode pastor, lembrar. é interessante que todos nós temos uma vida antes de Jesus e outra após Jesus. E foi exatamente o que aconteceu com João, né? Porque ele não tinha referência de amor. Exato. Talvez por isso ele era conhecido como o trovão, né, que queria matar. Mas depois que ele conheceu o verdadeiro amor, aí ele teve uma referência de amor. Exato. E aí um dos discípulos, a gente vai revelar o nome já, estava não tem como a gente alimentar todo mundo. Aí falando, peraí, vamos resolver, deixa eu mostrar para você. E aí Jesus Cristo falou, ó, o que vocês têm aí? Ah, tem um garoto aqui que tem um peixinho aqui, tem um pão, vamos, traz aí. Fez a multiplicação, fez aquele milagre. Então, numa só jogada, digamos assim, Jesus, ele mexeu com um dos discípulos no que ele precisava mexer e alimentou toda uma multidão. E ainda se colocou como o pão da vida. E é interessante porque eram poucos, né? Poucos pães e poucos peixes, né? E eram muitas pessoas. E ali Jesus fez aquele milagre. E o que ele disse depois, quando, olha, podem distribuir mais, também recolho as sobras, né? Exatamente. E recolheram ali, depois que sobrou, eles recolheram 12 cestos cheios, né, de pães e peixes, depois de ter alimentado toda a multidão. Então percebam como, quando Jesus agiu ali naquele momento, era uma situação de escassez,
que eles não estavam vendo saída, mas naquele momento, com um pouco que tinha, Deus trouxe, né? E Jesus multiplicou e ainda sobrou, né? Olha que bênção. E interessante também que ele pergunta para Felipe, né? Para Felipe, Felipe, com quantos nós precisamos para alimentar essa multidão? Por que ele pergunta para Felipe? Porque ele conhecia o coração de Felipe. Se você for estudar sobre a personalidade de Felipe, Felipe era um homem prático, direto. Então ele sabia que aquela informação, quando ele trouxesse, ele ia entender que era impossível para eles. E eu acho muito bonito isso que Jesus faz, que ele faz a gente entender, ele faz uma pergunta para nós, quanto nós vamos precisar? Né? Mas ele já sabe de onde vem o recurso, para nós entendermos que nós não temos a capacidade, que chegou no nosso limite e que dali para frente nós precisamos de um milagre. É verdade. Então foi revelado aí qual é o discípulo que Jesus quis ensinar, Felipe! pastor? Então foi Felipe. Mas eu acho também interessante nessa passagem, e uma vez eu já fiz uma pregação, um comentário sobre isso, é que e o discípulo que falou do garoto que tinha os pães e os peixes foi André. E André tinha essa característica de... A Bíblia ali não fala, né? Mas em outras passagens foi ele que levou, né, Jesus para conhecer, para o irmão dele conhecer. Então ele tinha eu acredito, né, essa expectativa de que Jesus podia fazer algo tremendo com aquilo. Ele não sabia nem como, mas ele cria que Jesus podia fazer algo extraordinário. E ele falou assim, não, nós temos sim, nós temos aqui um garoto com um pouco de pães, né, e peixes e Senhor, está aqui nas tuas mãos, né? Vamos jogar para Jesus, deixa como que ele resolve. E interessante também que ele usa algo que uma criança tinha. Não usou nada que um adulto tivesse, né? Para mostrar que realmente, quando ele está no negócio, ele faz acontecer do nada, ele pode fazer tudo, né? Porque todo mundo podia pensar assim, não, a mãe trouxe, o pai trouxe, alguém trouxe, mas uma criança, né? Então ele usa e se refere muito a nós, ao reino de Deus. Aí nós vamos lembrar lá de Nicodemos. Então a Bíblia, ela linka, né? Ela está sempre linkando uma passagem com a outra. E aí ele vai usar uma criança. E ele diz para Nicodemos também, João, que para nós herdarmos o reino dos céus, nós temos que ser como uma criança. É verdade. E é interessante que ele faz essa referência, né, de pão da vida. E a gente sabe que o pão serve para nos alimentar. Não é? Então, o que Jesus quis dizer com isso? Eu sou o pão da vida para nós, né, nos dias de hoje também, mas muito mais naquela situação que eles estavam vivendo. É como você disse, né, Jaque? Era uma época de situação de escassez. E se você for analisar tudo o que Jesus fez, né, nos 3 anos de ministério ali, ele sempre usou tanto as parábolas, os milagres, as mensagens, as pregações, ele falava em cima do que os judeus estavam vivendo naquela época, né? Então, se era o problema deles naquela época, falta de alimento, escassez, essa coisa, eles estavam, né? Falou, vou trabalhar em cima disso. Então, ele usou aquilo. Então ele fala, ó, eu sou o pão da vida. Ele estava dizendo, eu sou o alimento. É pão que vocês precisam? Eu sou, né? E aí a gente vai ver mais pra frente, tem João, ele traz algumas outras comparações, ele fala, né, lá do Antigo Testamento e tal, ele faz menção a Moisés, ao povo no deserto, mas eu entendo que Jesus ele se coloca como aquele que pode saciar não só a sua fome, ele é aquilo que falta para você. Ele se apresenta como aquilo que está escasso para aquela multidão no momento, ele não se apresenta como alguém que sacia a fome, ele se apresenta como alguém que completa aquilo que lhe falta. E também ele usa uma situação de necessidade para atrair o nosso coração, porque o ser humano, ele vai muito pela necessidade. Eu estou precisando de alguma coisa. E a gente vê isso na atualidade, né? Muitas pessoas só chegam a Jesus porque tem uma necessidade. Uma doença, é uma separação, é um problema emocional. E
Jesus usa essa necessidade para nos atrair e apresentar algo que a gente nem imagina e que é a maior necessidade, que é o alimento espiritual. É verdade. E nessa passagem também, você percebe ali no diálogo que Jesus tem com os discípulos e com as pessoas que estavam ali em volta, falou sobre, quando ele falou assim, eu sou o pão da vida, o pão do céu, e aí eles falaram assim, mas lá no deserto, né, o nosso povo também tivemos maná que caiu do céu. Mas aí Jesus deu uma alinhada neles, né? Como é que foi? Então, na verdade, o maná que veio do céu, se você for olhar, no outro dia o maná, se você guardasse para outro dia, não prestava, né? Era só para aquele momento. Deixa eu dar uma viajada aqui, como o pastor fala de assembleano, você gosta de viajar, né? Vamos viajar aqui. Olha só, o maná que caía do céu, Deus falou assim, não guarda, porque se guardar para outro dia não presta, não funciona, estraga. Se você for olhar, Jesus Cristo ele veio, qual que é o objetivo principal? Veio como sacrifício, é o cordeiro, para substituir todo e qualquer sacrifício que era feito dos cordeiros e das ofertas no Antigo Testamento. Então, ele veio como o sacrifício perfeito, que não tem erro, que não tem falha. Quando ele substitui tudo isso que aconteceu no deserto, eu vejo que com o pão, o maná, o pão da vida substituindo o maná, é a mesma coisa. O maná, ele não era o perfeito, o alimento perfeito. Ele saciava para aquele dia, para outro dia você tinha que colher de novo, que fazer de novo. Como eram os sacrifícios, no outro dia você pecava, você tinha que de novo. E Jesus veio para acabar com tudo isso aí. Então, da mesma forma como ele acabou com essa espécie, esse tipo de sacrifício, ele, como o pão da vida, acabou com esse negócio de que todo dia você tem que o maná e não sei o que e tal. E ele falou assim, eu sou o pão da vida, tudo que vocês precisam está em mim. Amanhã não vai estragar, eu estou aqui, depois de amanhã não vai estragar, eu estou aqui. Então, assim, fugindo um pouco da teologia mais prática, eu quero deixar mais esse lado de que Jesus Cristo ele veio para realmente aquilo que eu falei, completar aquilo que nos falta. E é o perfeito, assim como ele é o sacrifício perfeito, ele é o alimento perfeito, é o pão perfeito, tudo perfeito, não precisa se preocupar com mais nada. E ao mesmo tempo, pastor, também tem uma outra lição que a gente tira disso, porque o pão da vida também se refere à palavra de Deus, né? A palavra que alimenta e que nos leva para o céu, para termos a vida eterna. Uma vida que nunca mais vai acabar. Mas o alimento que é a palavra, eu vou comer só hoje e já vai servir para o resto da vida? Não. O alimento é diário. A palavra tem que ser diária. Você tem que alimentar todos os dias desse alimento que é a palavra, né? Então, às vezes a gente pensa que, não, hoje eu vou tirar o dia só para ler a Bíblia. Mas não. Todos os dias nós precisamos nos alimentar dessa palavra que traz vida eterna. É verdade, cada dia é um dia, né? Até mesmo um alimento, né, que a gente come num café da manhã, num almoço, numa janta, às vezes a gente esquece, né? Imagine se a gente não lê a palavra todos os dias para estar gravada, o corpo, né? pede, né, Jaqueline, né, pastor? O corpo pede o alimento. Você alimenta hoje, amanhã o seu corpo vai pedir de novo. E a mesma coisa o nosso espírito. O nosso espírito precisa ser alimentado diariamente, dia após dia. Não tem como só acumular, né? E, embora a gente acumule muito conhecimento, mas por que a gente acumula? Para transbordar. E todos os dias a gente tem uma lição nova para tirar da palavra de Deus. É verdade. E falando da palavra de Deus, eu quero ler uns versículos aqui para que os irmãos comentem. Jesus disse lá em João 6, o 26 e o 27, ele disse assim, Jesus respondeu-lhes e disse, na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Então, eu sei que vocês já falaram um pouco, mas também aqui foi Jesus dando uma atenção ali para aqueles que estavam ouvindo, né, a palavra. Sim, quer começar agora? Vamos trocar. Sim, vamos lá. Porque o povo, eles
ainda não entendiam que tinha uma fome dentro deles que não era o alimento material que iria saciar. Eles ainda não entendiam, porque eles não conheciam Jesus. Mas ali Jesus estava demonstrando que existia um alimento, que eles não precisavam buscá-lo só por causa do alimento material, mas que existia um alimento muito mais importante. E eu costumo dizer que quando você descobre esse alimento, que é o pão da vida, que é Jesus, o material vem automaticamente. Então, é um alimento que ele vai jorrar para o material, para o profissional, né? Jaqueline, a gente estava falando sobre isso, né? E todas as áreas da nossa vida. Amém. Eu sou suspeito de falar dessa parte, né? Porque quando fala trabalhar não pelo que é material, mas pelo, em outras palavras, pelo que é espiritual, eu sou um defensor forte disso aí, né? A gente buscar a palavra, a Bíblia, o espiritual, não se importar, não se apegar muito com aquilo que é material. E os irmãos que me conhecem aqui da igreja sabem, né, que eu não sou tão apegado com o material. Mas Jesus Cristo ele dá uma lição tanto para o povo daquela época que estava procurando ele por causa do pão, por causa do que é material, mas também para nós. Olha como é que está o mundo hoje, né? Nós vivemos num mundo extremamente capitalista e que a todo tempo é correria, né? A Bruna falou aqui, nós estamos chiques, nós gravamos 2 programas, já gravamos o 2º programa já hoje. E no primeiro programa a Bruna estava gravando e estava falando assim, porque você ser cristão hoje, até um tempo atrás era feio, tinha vergonha de falar que é cristão. Hoje não, porque já era um network. Virou moda. Então assim, ser cristão já era network, até o cristianismo virou negócio. Então Jesus, quando ele fala buscar não o que é material, ele está dando essa lição, falou, gente, o negócio é espiritual, né? Então, a gente buscar realmente aquilo que o Pai, como o último versículo lido, se não me engano, 27, fala, que Jesus entrega. Então, assim, quando fala o que Jesus entrega, o que o Pai nos dá, é porque não é que nós vamos deixar de ter o que é material, mas quando nós buscarmos realmente o que é espiritual, ele vai entregar, e o que ele entrega é perfeito, é bom, é agradável, como diz a palavra. Então, nós teremos aí, ao buscar o que é espiritual, Jesus como o pão da vida, a gente está buscando o que é completo. Eu volto a falar, o que é perfeito, o que é completo, o que não falta. Então, Jesus ele dá realmente uma alinhada aí para a gente poder repensar como que tem sido o mundo hoje, né? A gente precisa voltar para Deus, porque é espiritual. E uma outra questão também, as pessoas muitas vezes buscam Deus naquele momento ou de muita dificuldade, necessidade, como nós falamos aqui, ou para resolver um problema, e que é uma questão material, né? O hoje, o agora. E Jesus estava dizendo não, né? É algo muito maior que isso, é algo para a eternidade. Né? Esse pão da vida, como o pastor disse, né? É perfeito, não acaba, não apodrece. Você pode ter ali todo momento, mas não é só para aquele problema, não é só pelos sinais, pelos milagres, mas sim, né, para você tê-lo dia a dia. Acho que isso é importante as pessoas entenderem, que quando vir para Jesus, eu só vou quando não, é hoje, é agora. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe o que pode acontecer, e é tão bom viver, né, nessa plenitude, na palavra, buscando, encontrando Jesus todos os dias, né, podendo conversar com Ele como um amigo, tendo o Espírito Santo caminhando conosco. Então, que as pessoas possam buscar, né, esse Jesus, esse pão da vida de uma forma completa mesmo, presente na vida. E aí também Jesus fez outras afirmações, já vamos lá para a lição 6, né? Ele falou ali na lição 4, que nós já estudamos, que ele era então, o pão da vida, né? Ele é o pão da vida, mas ele falou algo bem interessante na lição 6, que ele disse assim, eu sou a porta e sou o bom pastor. E aí, para a gente entender um pouco essa passagem, queria que a irmã Wilza contasse o que ele quis dizer com isso. O que essa parábola
né? Conta a parábola para a gente e o que ele quis dizer com isso. Jesus, ele era muito prático, né? Ele era muito simples também. Ele usava de uma simplicidade para falar com as pessoas, para que as pessoas entendessem o que ele estava falando. Mas é interessante que ele usava a parábola, que eram situações, né, do nosso cotidiano, colocando personagens, né, do nosso cotidiano, coisas que a gente tinha o hábito, que naquela época ele já tinha o hábito de vivenciar. Mas ele estava querendo dizer algo muito mais profundo. E as pessoas achavam que ouviam aquela parábola, mas eles interpretavam só no modo natural. Por isso que muitos ficavam sem entender, mas o que ele quis dizer com isso? Né? Porta, o bom pastor. E também, quando ele diz, eu sou a porta, ele não diz, eu sou uma das portas, ele diz a. Então, só existe uma porta. E ele vai dizer também que ele é o bom pastor. Se ele é o bom pastor, é porque existe o mau pastor. Então, é algo que durante essa entrevista nós vamos entrar mais profundamente sobre isso, né? Então, só existe um acesso. E só existe um que é o bom e perfeito pastor, o sumo pastor, que é Jesus. E ali nessa parábola, conta pra gente, pastor, como é que ela aconteceu. E aí tem algumas palavras importantes quando ele fala do aprisco, né? Ele falou da porta, né? Que a ovelha ouve a voz do seu pastor. Conta pra gente qual a importância disso. João, ele fala muito os eu sou, né, de Jesus. Tem bastante eu sou no livro de João. E tem aí eu sou a porta, eu sou o bom pastor. A questão da porta, ele fala porque, mais uma vez, né, Jesus usando os costumes da época, do povo. Então, ele se entendia que aquele que entra pela porta, ele é o verdadeiro pastor. O que entra por outros meios, ele é o cara que não é o pastor. Ele vai lá para fazer alguma coisa de mal, de errado com as ovelhas. Vai roubar, vai matar, fazer alguma coisa. Então, quando ele fala que eu sou a porta, ele é como se ele estivesse falando um outro eu sou lá. Eu sou o caminho, é a única maneira. É com ele, é por ele. Quando ele fala sobre o bom pastor, sobre, né, a Jaque perguntou sobre as ovelhas ouvem a voz do seu pastor, é porque eu lembro até numa das lições que nós tivemos presencial aqui, a Jaqueline estava dando a aula e ela trouxe um vídeo do pessoal fazendo um teste, né, lá em Israel, e uma pessoa aleatória chamando, né, não sei como é que estava chamando as ovelhas lá para ver se elas vinham. E elas lá comendo e tal, tudo tranquilo. Daqui a pouco o pastor delas chama. Aí começa todas elas irem, reconhecendo a voz do seu pastor. Então, assim, aquele que é realmente ovelha de Deus, ovelha de Jesus Cristo, ovelha desse bom pastor, ele reconhece a voz de Jesus. Então, quando ele fala assim que as minhas ovelhas reconhecem a voz do seu pastor, eu entendo que ele está dizendo para nós, assim, entre outras interpretações que nós podemos ter, mas uma que eu acho muito importante é de que nós vamos conseguir discernir e entender quando é que Jesus Cristo está falando conosco, quando é que ele está nos chamando. A irmã Wilson citou aqui que o povo na época não entendia muito bem as coisas que Jesus falava, né? E aí a gente entra num outro texto onde os discípulos perguntam, mestre, por que o senhor fala através de parábolas, né? Ele explica, falou, a vocês é dado conhecer, mas eles não têm entendimento. Por quê? Os discípulos já eram ali ovelhas de Jesus, a multidão não. Então os discípulos reconheciam ali Jesus Cristo, entendiam e tal. Agora a multidão não. Então o fato da ovelha ouvir a voz do seu pastor é saber que nós, quando somos ovelhas, nós entendemos a voz de Cristo e sabemos que ele é a única porta por onde o pastor vem também para poder ali tratar, ter o relacionamento com as ovelhas. Bom, tem também 3 figuras importantes aqui que Jesus fala nessa parábola. Ele fala do bom pastor, que nós já comentamos, mas ele fala também dos mercenários e dos lobos vorazes. E aí, quem são essas outras 2 figuras? O mercenário, né? O que é um mercenário? Ele é um soldado que ele é treinado,
mas ele ganha para ele defender uma causa de alguém. Para isso ele recebe. Né? E aí, quando Jesus faz essa relação com o mercenário, o que ele está querendo dizer? Que existem pessoas que elas não estão interessadas em cuidar das ovelhas. Elas estão interessadas apenas em se aproveitar das ovelhas. E aí nós vamos lembrar lá da profecia de Ezequiel 34, que já falava sobre esses pastores, né? Que eles iam se alimentar da gordura das ovelhas, que eles iriam matar, inclusive, e que as ovelhas estavam dispersas porque eles abandonaram o aprisco. Então, o mercenário, o que ele faz? Ele está ali, mas ele está disperso porque ele está preocupado consigo mesmo, com a sua vida pessoal, e aí ele esquece de olhar as ovelhas. E quando ele esquece de olhar as ovelhas, quem que vem? Vem os lobos vorazes, né? Que vem para realmente comer, para tragar as ovelhas. Lá em João 10:10 vai dizer que ele veio para matar, roubar e para destruir. Então, quando o bom pastor está, ele não deixa, porque a palavra de Deus vai dizer que ele dá a vida. Mas o mercenário não dá a vida para defender a ovelha dos lobos. Eu concordo com o irmão Wilson. Brincadeira. Mas eu concordo, sim. Mas eu acho interessante porque, como a gente ouve aqui o pastor falar, né, a Bíblia explica a própria Bíblia. E a irmã Wilson falando, né, aquele que não reconhece a voz do pastor, né? E aí ele é enganado pelos lobos. E aí eu lembrei, fazendo uma ligação aqui, de Apocalipse, quando fala quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E não é todo mundo que tem, né? Como assim quem tem ouvidos para ouvir, ouça? Todo mundo tem ouvido para ouvir, né? E aí, com esse texto aí de João, sobre Jesus falando sobre o bom pastor, os lobos, as ovelhas, os mercenários, a gente entende que realmente nem todos têm ouvidos para ouvir, né? Tem gente que acha que está ouvindo o pastor, está ouvindo o mercenário, está ouvindo o lobo, está ouvindo o falso. E a gente, infelizmente, vê muito hoje isso por aí, né? Muita gente aí sendo enganada com falso evangelho, com falsos pastores, com mercenários, com lobos, que, como a irmã Ilza falou, vem somente para comer da gordura da ovelha, né? Aquilo que a ovelha produz. E lá em Mateus 7,15 vai dizer sobre os lobos com pele de ovelhas, né? Então, quem são esses lobos com pele de ovelhas? São aqueles que se infiltram na igreja, que parece que são ovelhas, mas não são. O intuito delas é devastar as ovelhas, né, do pasto do bom pastor, do aprisco do bom pastor. Então, esse é um cuidado que a gente precisa ter, né? E é algo assim que é um cuidado que a gente precisa redobrar, porque no meio dessa a gente pode confundir lobo com ovelha, ovelha com lobo, e acabar ferindo uma ovelha, né? Então, só quem reconhece a voz do bom pastor vai saber distinguir, né, quem é ovelha e quem é lobo. Então, pegando aqui essa sua deixa, irmã Wilza, como discernir a voz desse pastor, desse bom pastor? O pão da vida. A palavra, a fonte da vida. É lá que nós temos que buscar. A palavra também vai dizer lá em Hebreus sobre o sumo sacerdote e o sumo pastor. Então, hoje, o que os cristãos dizem? Eles jogam a culpa, porque o pastor da igreja tal me enganou, porque o líder me enganou, porque... Então, eles jogam a culpa, mas ninguém será tido como inocente numa situação dessa, porque a Bíblia, a palavra, ela está disponível para todos nós. E a recomendação já tinha sido feita, né? Que a gente precisa ouvir a voz do bom pastor. Existe um que está acima de todos os pastores. Então, eu não posso usar dessa forma de querer culpar alguém pelo fato de eu ter caído, porque eu tenho acesso. Eu tenho que buscar, eu tenho que me alimentar. Não tem como eu dizer assim que eu estou com fome, mas eu vou dar comida para você, Jaqueline. Não, eu estou com fome, eu é que preciso ser alimentada. Então, o que é importante, assim como a gente reconhece a voz das pessoas que estão próximas, né, do esposo, da mãe, do pai, dos filhos, é relacionamento, né?
Relacionamento com Jesus, com esse pão da vida, com esse bom pastor, com essa porta que está ali dizendo, ele é o único caminho, é a única forma de chegar a Deus. O que nós temos falado aqui sempre é busque um relacionamento com Jesus, busque um relacionamento com Deus. Eu tenho certeza que você vai reconhecer a voz desse bom pastor. Então, muito obrigada por estar aqui conosco. Fique mais um pouquinho, logo mais nós teremos mais um culto. Deus abençoe sua vida.